No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. 7 horas e 29 minutos, 7h29, Radar de Notícias ao vivo. Já conosco no estúdio hoje, com participação especial, o jornalista Valdir Carleto. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo, todos os membros da equipe e aos internautas, ouvintes e telespectadores. É, o nosso público multimídia, isso aí. Bom, primeiro vou falar do seu livro, Valdir. Como é que foi a experiência de escrever um livro? Olha, fiquei muito feliz, consegui, ao longo basicamente de 2 meses, vender 600 exemplares, que superou até um pouco o que eu esperava. Que bom. Daí pra frente, aí aquele pinga-pinga, né? 1 livro por semana, 2 por semana, né? Também vai estar, estou muito feliz. O retorno que algumas pessoas que leram o livro deram também foi um retorno assim, muito positivo, né? Acho que aqueles que não gostaram ficaram quietos, né? Ou não leram, né? Ou não leram. O brasileiro não é muito de leitura, né? Muitos podem não... várias pessoas disseram que ainda não leram. Eu li. Teve gente que leu de afogadilha, assim, numa noite e tal, né? Eu li no mesmo dia. Aliás, eu cheguei a uma conclusão. O Valdir Carleto é um homem que trabalhou muito na vida, hein, rapaz? Trabalhei bastante. Comecei com 14 anos, estou com 64, são 50 anos de trabalho já. Você acordava cedo e ia dormir tarde. Praticamente todo o tempo que eu estudei, eu trabalhei durante o dia e estudei à noite, né, do ginasial, terceira série do ginasial em diante. Hoje seria, para quem está nos ouvindo não sabe o que é ginasial, seria segundo grau, porque hoje é médio. A terceira série do ginasial seria hoje o 8º ano do ensino fundamental. Exatamente. O Pedro leu antes, ele me falou, e quando eu li realmente eu tive essa percepção, apesar de não ser um livro histórico, conta boa parte da história de Guarulhos ali, final da década de 70 até hoje. Como é que é essa experiência, participar ativamente da história de uma cidade como Guarulhos, uma das cidades mais importantes do Brasil? É algo que a gente participa sem perceber, né? Até que ponto que aquele momento que você está vivendo vai ficar registrado na história. E algumas coisas que eu cito ali ficaram na memória, não são coisas que estavam anotadas. Muita coisa está documentado, tem ali coisas que eu até reproduzi, né? E algumas pessoas, mas você não contou tudo. Olha, eu não me propus a contar a história da cidade, né? E algumas coisas eu até evitei de repisar, né? Citei assim, en passant, porque a questão dos processos, por exemplo, porque a pessoa pode voltar a agir judicialmente contra mim, e é lógico que eu não estou mais em idade de responder processo. Eu cheguei a outra conclusão. Em 1988, você teria uma enorme chance de ser eleito vereador e você não foi candidato, né? Verdade, acho que foi o momento que eu estive mais próximo de poder ser eleito, né? E diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez tenha sido a melhor coisa que possa ter me acontecido não ter sido candidato e assim não ter sido eleito. Mas como já te cobraram, acho que fica a dica aí, como diz a meninada hoje, apesar de termos bons historiadores em Guarulhos, você escreveu um livro sobre a história de Guarulhos. Pelo menos essa história mais recente de Guarulhos. Tem bons capítulos, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas com exatidão. E eu, como nunca tive essa preocupação de ser um historiador, eu não tenho registro tão fidedigno dos fatos, como o Elton Soares de Almeida, de Oliveira tem, eu cismo que o nome dele é Almeida, até errei no livro dos 5 comerciários. O Elton Soares é historiador por natureza, ele respira isso a cada momento, né? Então eu acho que não faria, se for assim, contar casos pitorescos que eu tenha vivido, até talvez possa ser, mas não me propõe escrever a história da cidade. Vamos sair do passado, vamos para o presente. O que está repercutindo agora é o Aterrogate, né? Você fez uma reportagem a respeito, como é que você analisa esse fato? Olha, eu vinha pensando até no caminho, eu acho que nós estamos vivendo um período de exacerbação, né? Tudo é muito cá ou tudo muito lá. A mim parece que houve realmente um erro aí na condução desse processo. Talvez o melhor contrato para a cidade pudesse ser efetivamente com essa pequena empresa, em termos de custo, etc., né? Mas alguns preceitos do ponto de vista legal evidentemente não foram seguidos. E por que eu digo da exacerbação?
Porque acho que houve um erro, o prefeito determinou o cancelamento do contrato, alguém tem que fazer isso durante, enquanto não sai o resultado da licitação, alguém tem que administrar o aterro, o poder público eu entendo que não tem essa condição, porque se tivesse não precisaria contratar ninguém. Né? E aí a gente vê nas redes sociais ataques, né, assim, virulentos, né? E a mim parece, pelo menos do que eu conheço da Loredana Glasser, eu acho que ela agiu de boa fé, ela foi induzida a erro. Mas ela assina sem ler? Não, você pega um calhamaço de papéis, com documentos e tal. Ela, no passado, tirou a empresa que ela assumiu quando ficou viúva, que estava numa situação pré-falimentar, e ela conseguiu levantar essa empresa e ser uma empresa modelo no ramo em que atua, na produção de blocos de construção. Será que ela não tem capacidade para gerir essa secretaria? Eu acho que ela tem capacidade. Agora, evidentemente que mesmo nas pequenas empresas a gente tem que se valer da assessoria de outras pessoas, do trabalho de outras pessoas. E se você for desconfiar de tudo, você não faz nada. Então, me colocando no lugar dela, talvez eu tivesse deixado passar da mesma forma que ela deixou passar. Porque você tinha lá a documentação que comprovava que a empresa fez aqui, ali, ali. E ela passou por uma série de setores aquilo, ela aceitou. Houve má fé? Da parte dela, eu tenho certeza que não. De subalternos dela, pode ser que sim, eu não os conheço, não tenho autoridade para apontar. Né? E a forma como a mãe do rapaz, titular da empresa, se manifestou, ela pode ter até razão, né, no seu carinho maternal, mas sendo uma advogada, ela tem que levar em conta que os preceitos legais tinham que ser considerados, né? Foi um momento surreal, né? Eu nunca vi a mãe de uma empresa reclamar, né? Eu acho que ela se sentiu assim, atingida pessoalmente. Vamos levar em conta, eu conheço um irmão do rapaz, né? O Leandro, que tem uma empresa de produtos de limpeza na cidade. É Leandro e Leonardo? É Leandro e Leonardo. Não tenho absolutamente nada contra o rapaz, não sei de nenhuma atitude dele que o desmereça. Certo? Então, do ponto de vista da índole da família, acho que, do que eu sei, nada pode ser apontado. Não, ninguém questiona. Agora, se isso. tem capacidade para cuidar desse aterro, não. É outra história. Não, pelo que nós sabemos, ele é um engenheiro qualificado, o Leonardo. O que se questiona é a capacitação da empresa, né? Qual é a estrutura da empresa, qual é o maquinário da empresa. Né? Desde o início, né, Valdir, todo mundo, pelo menos a mídia toda, sempre batendo nessa tecla de conhecermos a idoneidade da secretária Loredana, mas há outros atores importantes aí nesse processo todo aí que estão passando batido. Não, ela tem diretor, ela tem esse processo passou por outras secretarias, né? Aliás, eu tenho informações que a Loredana vem sendo aconselhada pelos colegas empresários a pedir demissão. Muitos dos amigos dela falam, sai do governo, peça demissão. É isso que ela tem sido orientada. Bom, é uma decisão dela. Valdir, o Silvio da Vila Dinamarca quer saber, e o Fiat que você ganhou no Natal de 77, 78? Você ganhou um Fiat? Não é bem assim. A Associação Comercial... Essa história de ganhar carro já deu problema. É daquela época? Da Associação Comercial no tempo do Dargan, Amado Dargan, meu amigo, né? Ele tinha a concessionária Sultan, onde hoje é a Mitsubishi, na Tiradentes. E a Associação Comercial fez uma promoção de Natal e as pessoas compravam cupons, né? Compravam no comércio e ganhavam cupom, mas o comerciante tinha que comprar aqueles talões. Chegou perto do Natal, eles tinham vendido muito menos do que o necessário, aí saíram vendendo talões a um preço promocional, assim, 2, 3 dias antes do Natal. E o meu amigo Lúcio Nogueira, que tem a imobiliária na época na rua João Gonçalves, comprou um talão daquele e ele ganhou um Fiat 147 Europa. Então foi o Lúcio. Eu acho que foi, que eu me lembro, acho que foi 1980, 79, 80. E aí o Lúcio falou, olha, eu vou negociar esse carro porque eu não quero ficar com ele, eu preciso de dinheiro e tal. E eu tinha um Fiat 147, 77, que eu estava querendo trocar, então veio a calhar. Aí eu fiz um negócio com o Lúcio, ele recebeu o carro das mãos do Dargan lá na concessionária,
e aí negociou o carro comigo. Quer dizer, o sortudo foi o Lúcio Nogueira, que depois veio a ser vereador. Com o seu apoio, né? Com o meu apoio, verdade. Tá ok. Como é que você analisa a atual gestão, o atual momento da prefeitura, Valdir? Eu vejo alguns setores trabalhando bastante e tentando acertar. Né? Volto a dizer aqui algo que eu já disse num outro programa, e outro dia você usou a mesma parábola, a mesma metáfora aí para fazer uma comparação. Eu acho que o governo está parecendo uma orquestra que cada um está tocando numa partitura diferente. Está faltando O maestro. o maestro. O maestro é o prefeito. Né? O maestro é o prefeito. Mas parece que tem que afinar esses instrumentos, essas partituras aí, que cada um está tocando. E alguns me parecem mais preocupados com a sua própria imagem, com a sua própria carreira, né? Do que com o conjunto da obra. Eu vejo muita presença da Proguaru na cidade. Acho que se não existisse a Proguaru, se tudo fosse, só o governo não tivesse essa empresa de economia mista, que tem uma certa facilidade nos contratos, na dispensa de licitações e tal, a cidade estaria parada. O que a gente vê mais a presença é parques e jardins, a gente vê as pessoas cuidando, né? E o Parque de Jardins pertence à Secretaria do Meio Ambiente, né? E a Proguaru. O SAI me parece que está trabalhando com rapidez quando a gente aponta algum vazamento, alguma coisa que chega por intermédio da imprensa e que é encaminhado ao SAI, o reparo é feito rapidamente. Onde eu acho que está havendo um descompasso bastante visível entre o conserto efetuado pelo SAI na rua, que geralmente gera um buraco, e o conserto desse buraco pela Proguaru. Agora, o SAI enfrenta problemas com essas emissões de contas de água, né? A população está reclamando muito, né? Não conseguiram ainda equalizar e resolver esse problema. Uma questão que eu acho que é até o momento para buscar esclarecer. Houve um problema com a leitura das contas, se eu não me engano, em agosto, que acabou atrasando a emissão das contas. Isso. Em decorrência disso, o SAI prorrogou o vencimento das contas daquele mês. E agora, em novembro, eles tiraram o atraso, voltando ao vencimento original. Então, muita gente recebeu 2 contas em novembro, uma para o começo, outra para o fim, e acharam que não, vieram 2 contas do mesmo mês, é do mesmo valor, a mesma conta foi emitida 2 vezes. Não é a conta de um período, tem que olhar, ver aí na sua conta qual é o período de leitura, porque os casos que eu vi de perto eram realmente 2 contas de meses diferentes, que agora o vencimento caiu no mesmo mês. Ô Valdir, você não acredita que a prefeitura esteja pecando no setor de comunicação? Porque muitos problemas que a gente está tendo hoje é simplesmente falta de orientar e falar para a população, está acontecendo isso ou aquilo. Não acho que está faltando um pouco de sincronia nisso, não? Eu acho que falta acho que um entrosamento maior entre as secretarias e a Subsecretaria de Comunicação, no sentido da transmissão das informações para o jornalista que cuida daquela secretaria. Às vezes, os termos que são utilizados pelos técnicos, por quem passa essas informações, não são do conhecimento do jornalista, que não tem obrigação de entender aquilo. Então, a tradução dessas informações é que eu acho que está pecando. Então, eu vou citar um exemplo de algo que aconteceu ontem. FUNCAD é um instrumento que eu considero muito importante para a participação das pessoas na tentativa de ajudar a solucionar alguns dos problemas. As entidades assistenciais da cidade desempenham um papel fundamental. São muitas entidades que, de certa forma, exercem um papel que seria do poder público. O FUNCAD, Fundo da Criança e do Adolescente, é uma forma do cidadão doar 6% do imposto que ele iria pagar se ele fizer a declaração completa. Ele paga em dezembro e abate do imposto que seria a pagar quando vai fazer a declaração de ajuste em abril. Muito pouca gente sabe disso. Ontem eu tive uma informação que eu fiquei pasmo. Havia 2 contribuintes, pessoa física, no FUNCAD em Guarulhos. 2? Primo Poli e eu. Primo Poli faleceu. Faleceu, então agora só temos você. Não é possível numa cidade de falta divulgação. E aí veio um release falando que vai ser lançado e tal, não sei o quê. E tem uma novidade neste ano que eu considero fundamental, que é que o contribuinte pode escolher para qual das entidades cadastradas no Conselho da Criança e do Adolescente receberá essa doação. Que na realidade não é uma doação, é uma transferência que seria do imposto de renda
para a entidade. Segue os moldes E daquela... isso não veio no release. Eu questionei a Malu, a jornalista, da nossa colega da assessoria de imprensa, e ela não sabia dessa inovação, que ontem no evento, Pedro Fabre, que vai assessorar tecnicamente como voluntário essa nova campanha aí do FUNCAD, ele deixou muito claro que é uma conquista da cidadania poder escolher o que fazer com parte do seu imposto. E no material que veio da assessoria de imprensa não constava. Não constava porque alguém que deveria municiar a jornalista dessa informação não passou. Então falta realmente essa sintonia. Eu só queria... Segue mais ou menos os moldes da Lei Rouanet, ou Valdir, o FUNCAD? A Lei Rouanet depende de um captação, tem né? que ter um projeto que Entendi. o que tem de similar é que as entidades têm que apresentar um projeto ao Conselho da Criança e do Adolescente, e esse projeto vindo a ser aprovado, ela pode receber essas doações. Né? O valor arrecadado nos últimos anos foi muito decrescente. Nos 8 anos do governo Almeida, ano a ano, praticamente só caiu. E em parte caiu por quê? Porque faltou transparência. Entrava no site do FUNCAD, aparecia lá que estava em construção. Então, nos últimos 3 ou 4 anos, não se ficou sabendo onde que esse dinheiro estava sendo aplicado. As pessoas que haveriam de fazer a doação, ou as empresas, fundamentalmente para doar 1% do imposto a pagar, ficam receosas. Para que eu vou doar? Deixa pagar imposto de renda, não sei o que vai ser feito com o dinheiro aqui. Né? Bom, você falou da ProGuaru, eu recebi a informação ontem que a licitação foi suspensa pela Câmara Municipal e a Câmara vai contratar a ProGuaru para reformar ou construir a nova sede, né, do Legislativo. E agora, então, nós temos uma novidade, né? A ProGuaru e a Câmara finalmente vão deslanchar a nova sede da Câmara. Isso eu acho positivo, né, porque fazer uma instalação completa, adequada para o Legislativo, né, que haja uma sintonia também entre plenário e os outros setores da Câmara, porque hoje ela funciona em 2 prédios que estão emendados ali de uma forma um pouco forçada, né, e pagando um aluguel muito alto. Né? E eu não sei se eu já vi comentários, mas a ProGuaru não nasceu para isso. Né? Mas olha, se é para ter uma construtora, ter alguma rentabilidade, e essa rentabilidade puder ficar com a empresa que é municipal, tanto melhor, desde que fazendo esse trabalho ela não vai descuidar de outras funções que são imprescindíveis que ela realiza. Aliás, ontem me explicaram o seguinte, havia cerca de 50 empresas interessadas na licitação da nova sede da Câmara. Você imagina quanto tempo ia levar esse processo? Nossa. Uma ia impugnar a outra, ia levar... Então, você contratando a ProGuaru direto, acabou. Sem problema. Já pode começar no ano que vem. Eu só espero que seja um projeto arquitetônico que não tente adaptar aquele prédio que está lá, que eu acho que é melhor sair do zero, né? Eu acho que deveriam derrubar e construir um prédio novo ali. Olha, eu não conheço as instalações. Eu conheço. Eu conheço. Você falou em adaptação, até aproveitando o Valdir aqui, que é muito ativo também no setor de cultura da cidade, nós temos aquele problema da Câmara antiga, né? Você até postou uma foto recente. Horrível ontem. Parece que o vereador Edmilson esteve aqui outro dia, parece que estão tentando fazer um teatro, um cinema. É um cinema, com verba federal. Mas parece que as coisas não andam ali, Valdir. Qual a dificuldade aqui em Guarulhos para... Aliás, uma observação, né? As pessoas dizem, o imóvel está abandonado. Não, lá está o PROCON. Então não se justifica aquele estado de abandono do prédio, não. É que como ele não tem uma vigilância externa, então, e a praça está habitada por moradores em situação de rua, realmente, acho que não vai... Se não tiver uma vigilância externa, qualquer prédio que esteja numa situação ali vai acontecer a mesma coisa. Tem prédios particulares que também estão sendo vítimas do vandalismo na área central da cidade. O Eduardo Eguchi, nosso amigo ouvinte carteirinha, o Aldir Carneto falou sobre a ProGuaru, tapa-buraco, ele quer saber se lá no Cocaia, no condomínio Vale dos Pássaros, está funcionando bem a ProGuaru. Não entendi. Não entendi. O condomínio Vale dos Pássaros, onde eu resido no Jardim Testai, não tem nada a ver com a ProGuaru, que eu saiba. Não. Você mora nesse condomínio? Eu moro nesse condomínio. Então ele quer saber se a tua região está bem conservada. Não, os buracos que o SAAI fez naquela região para consertar vazamentos
O SAI agiu muito rapidamente no sentido de consertar o vazamento, mas os buracos estão lá, um a mais de um mês e o outro a mais de 2 meses. E aqui então é que falta essa... Tá ok. O Edson Primo, nosso ouvinte carteirinha lá do Jardim Lenisa, né? Agradece ao Waldir Carleto por ter reativado as boas lembranças de Guarulhos. Belo livro dele. Ele ganhou o livro. Ganhou o livro lá. Só sorteando aqui o livro, ele ganhou. Ah, que bom, fico feliz. Então, tá Um abraço, Edson. Fala, Rodrigo. Não, Valdir, eu queria falar com relação à questão da cultura. Nós tivemos recentemente muitos artistas ligando para cá, artistas da cidade. Parece que teve fim, os pontos de cultura. Os pontos de cultura. Eu queria saber o quanto isso implica para a questão da cultura aqui regional. Já temos dificuldades, são poucos guerreiros também que ficam tentando aí fomentar isso. Eu não sabia que isso tinha acabado, para mim é novidade. Eu fico preocupado com isso, porque todas as ONGs, né, eu acho que elas nascem de um ideal, de gente que quer fazer alguma coisa, e muitas delas, às vezes, não têm capacidade gerencial, administrativa, para fazer as coisas de acordo com o que a lei determina. E nas que se envolvem com cultura, a mesma coisa. Então, é evidente que deve ter muitos pontos de cultura que foram criados, que as pessoas que os dirigiam não tiveram a capacidade de gerir isso de uma forma que cumprisse os ditames burocráticos, e é possível que a prefeitura tenha tomado essa decisão levando em conta a falta de prestação de contas, coisas desse tipo. Mas muitos desses pontos de cultura prestavam, né, até agora um papel que eu considero importante, né? Isso deve ser revisto, que tenha sido uma medida temporária, momentânea, porque os pontos de cultura eu considero que são importantes. Waldir, eu quero voltar a falar sobre o Aterro Gate. Você tentou ouvir o Leonardo Tavares? Tentei. Ele estava em Florianópolis porque ele gerencia aterros e cidades de Santa Catarina. E que, voltando da viagem, foi naquele feriado de 20 de novembro, da Consciência Negra, que, voltando da viagem, ele se manifestaria. Porém, na terça-feira já saiu a decisão do cancelamento do contrato. E aí eu acho que ele se sentiu desobrigado de vir. Mas ele ficou devendo uma resposta. E ele está recorrendo. Também. Ele está recorrendo. Em quais cidades ele efetivamente presta esse serviço? Parece que ele tem 20 anos de experiência nisso. Em quais cidades? Como empresário, fatalmente não é, porque a empresa dele foi constituída em 2014. Ele pode ter feito isso como gerente de uma empresa, isso não desmerece a qualificação de forma alguma, mas qual empresa, em que cidade, por quanto tempo, e parece que isso faltou. A informação que eu tenho é que ele é um engenheiro qualificado nessa área, né, ele tem experiência nesse setor, mas como funcionário, não como empresa. Ou então, ele era aquele PJ, entendeu? Ele fornecia nota fiscal, não como funcionário, mas como uma empresa, uma microempresa, né? A empresa sou eu. Mas eu acho que está faltando realmente o Leonardo Tavares virar público, até porque ele está recorrendo juridicamente, ele vira público. Aliás, a mãe dele disse a imprensa liviana de Guarulhos. Eu gostaria de saber qual é a imprensa liviana. A imprensa aqui defende os interesses da sociedade. Deu a entender que as reportagens que foram publicadas foram pagas. É uma acusação. Se os que acusaram o filho dela foram levianos, a acusação dela, genericamente assim, também é leviana. Porque, muito mais. Né? Já estamos, o tempo está correndo. Eu queria saber sobre aquela polêmica de ontem, do famoso carro de som. É verdade. No último dia. Aliás, muda governo, muda prefeito, e Guarulhos fica com essa história, esse carrinho de som na rua. As práticas são as mesmas, né? Absurdo. Não se consegue... De fato, eu acho que talvez pode ser que em alguns bairros isso seja imprescindível, que não tenha outra forma que as pessoas pudessem saber, sei lá. Mas num bom clima, o carro ficar dando volta no gabinete do prefeito... Mas eu acho que de repente contrata o cara para mostrar serviço, não vou passar toda hora... E a fila lá no Bom Clima já estava horrível, era 4 horas de espera. E aí você tem razão, não é ali o local para comunicar. Porque a população da área mais central da cidade é bem informada em relação a isso. Então, há outros mecanismos, né? Outros mecanismos. Pode ser Olha, e na periferia também, eu acho que agora nós temos internet, nós temos outros meios de comunicação, né? Eu acho que não faz sentido, não. E não será surpresa se tiverem pago um valor absurdo para esse trabalho de alto-falante.
E os outdoors, né? Estou vendo os outdoors sendo mantidos em Guarulhos. Estão ressurgindo, hein? Ontem eu estava almoçando e estavam colocando um enorme lá. Eita. Aliás, me chamou a atenção, Pedro, do jeito de trabalho de dois funcionários outdoors. Eu vi você dizendo que é irregular, não é permitido na legislação local o outdoor? Não, o carro de som. Não, o outdoor. Eu vi, parece que você tinha falado que era irregular. Por que não pode ter os outdoors? Não, você precisa ter ele regulamentado. Né? A imensa maioria não tem registro. Parece que aquela lei que foi Cidade Limpa, né, que nós mudamos, Guarulhos, agora não me recordo, houve mudanças no tamanho e tal, e parece que muitos aí estão muito aquém dessa realidade. O carro de som é proibido pelo CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Basta seguir. Olha, tem algumas empresas que atuam nesse ramo aí que tem frotas de muitos carros. São várias empresas da cidade que operam com isso e com muitos carros. Vai em Mogi das Cruzes tentar pôr um carro de som para ver o que acontece. É apreendido na hora. E nós estamos falando de ontem, quinta-feira à tarde, que geralmente acontece domingo pela manhã, sábado pela manhã, que é pior ainda. Eu só quero registrar aqui, estou vendo minha própria coluna e vou lembrando de alguns assuntos, né? A sessão ontem não aconteceu na Câmara, gente, porque a oposição ia fazer barulho em relação ao Aterrogate. Então é isso que aconteceu. Nós vimos vereadores da base aliada que nem foram vestidos adequadamente, porque eles já sabiam que não haveria sessão. Tá? Então havia um cheiro de lixo no ar. Esse caso, parece também que um probleminha envolvendo o secretário de governo assustou também a base, né? O Banana e o... Aliás, olha que história estranha, rapaz. O ex-vereador alemão afirma que teve um atrito com o Banana ontem lá no Bom Clima, que tentaram proibir a distribuição do jornal dele. Aí o secretário Carlos Soller, o Banana, me ligou: Pedro, eu nem estava lá. Um dos dois, então? Eu conversei com uma pessoa que estava no momento, disse que houve um desentendimento, mas não foi nada também tão absurdo, mas que houve um desentendimento entre ambos, aconteceu. Mas o Banana estava? Segundo essa fonte, sim. Eu estava do lado de dentro do auditório. Você estava? Eu não vi acontecer o fato quem que tentou barrar Eu não vi o Banana por lá em nenhum momento. Acho que ele não estava. O Banana afirmou que não estava. Agora, quando o alemão entrou no auditório, entregando o jornal, entregou para mim, eu falei: tentaram dizer que é proibido entregar. Pois eles vão ter que me barrar. E continuou entregando o jornal. Agora, quem que barrou, que tentou barrá-lo, eu não sei. Mas ele distribuiu para todo mundo e conseguiu distribuir. Ninguém impediu. Mas o Banana afirma que não estava. Eu não o vi lá. Realmente eu não o vi. Fica essa dúvida. Um interlocutor que me falou, um vereador que disse que estava aqui. Mas eu vou até confirmar essa informação. Bom, ponto final da edição de hoje. Valdir, alguma coisa a finalizar? Não, agradeço a oportunidade e desejo um bom fim de semana a todos. Parabéns pelo livro. Está à venda ainda, né? Está à venda, tem em vários locais. Ok. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Segunda-feira, atenção, às 17 horas, o secretário de Segurança, Gilvan Passos. Vamos falar sobre segurança. Você que tem reclamações sobre segurança, observações, sugestões, na segunda-feira, às 17 horas, ok? Somente pela TV Guarulhos e pelo meu Facebook. Até lá.